começando mais uma edição do nosso Tcharam! Fala VJ! Celebrando 10 anos do final da da MTV Brasil ali em setembro de 2013. Hoje é um programa muito especial que nós vamos conversar com eles que revolucionaram o humor na televisão brasileira, abriram a porteira para todos os humoristas e as humoristas que vieram depois na internet. Estamos falando dos inigualáveis Hermes e Renato! Conta pra ninguém não, a gente tá gravando de novo porque a primeira gravação não deu certo. MTV Brasil na veia! Porra, maravilhoso! A gente começa o programa normalmente falando do início mesmo, como é que vocês foram parar na MTV Brasil, diretamente de Petrópolis, da terra em que o imperador passava o verão, né? A cara do Filipinho. A pergunta que sim. Dos Alpes do estado da Guanabara. Dos Alpes da Guanabara. Primeiramente, agradecer essa nova gravação que a gente está fazendo, porque, pô, pra mim é muito melhor assim. Tá 28 quilos mais gordo. E, inclusive, aí cotado para fazer a baleia no filme A Baleia. Isso, dois. Aí agora eu tô bem mais magro. Pra quem viu a Baleia 1, Sacanagem, tô gordo. o começo do filme, vai fazer a mesma cena do começo do filme? Não? O que é bem tranquilo, né? Bem tranquilo, né? O começo ele tá se masturbando vendo sem filme pornô spoiler, sem gay. spoiler, sem spoiler. Ele tá se masturbando, não sei, ele colocar a mão por dentro assim, vendo E aí, filme qual que é o pornô problema? gay. E qual que é o problema? E aí entra um garoto que Importante é o prazer, meu amigo. Então, mas o engraçado é que entra um missionário. Meia hora. Vai cortar o filme, cara. Deixa a galera se ligar, passar o... Olha o spoiler, olha o spoiler. Ah, mas esse spoiler é de boa, é inclusão. É o quê? Inclusão. Inclusão. A gente estava conversando antes sobre a importância do penetro, que é uma substância que você pode usar para fazer o quê mesmo? Inalação. Inalação. Não é para você penetrar nada, nem adentrar com o medicamento. Olha só, inclusive a farmacêutica dona de penetro poderia me patrocinar podcast, porque eu uso bastante, porque eu tenho sinusite, você também, eu estava te indicando. Isso e aí, mesmo. contando que penetro uma vez na minha casa, estava aparente, passou lá o pedreiro que estava fazendo um serviço em casa e viu, estava meio coberto com as outras coisas assim, só viu o bonequinho da embalagem assim, né? E escrito penetro. Ele olhou e falou... Coisa boa. Esse rapaz aí Felipe gosta de Torres penetro. usa Enfim. penetro. Enfim, começamos o programa já Agora colocando começando. para fora todo o catarro, todo o muco verde desses 10 anos do final da MTV Brasil. E agora podemos trazer as coisas positivas. Sim, como que foi o início? Falar do início, assim, vocês mandaram uma fita VHS, foi o André Mantovani, que na época era o CEO da MTV, que descobriu vocês. Como é que aconteceu isso? Porque não tinha internet, não tinha Instagram, né? Mal tinha e-mail naquela A gente época. mandou uma fita para uma promoção da MTV que chamava Voz MTV, né? Onde a audiência mandava 15 segundos de um vídeo qualquer e se fosse selecionado lá, se fosse legal, a emissora passava nos intervalos comerciais. E aí foi assim, mandaram 15 segundos. 15 segundos e mais 2 horas de sketches variados e muita palhaçada, assim, mais 2 horas. E aí a lenda que corre, né, é que chegou no promo, né, essa fita, e as pessoas começaram a assistir. Viralizou no promo. Exatamente. O Começou que é promo? Promo Promo um gráficos. departamento no quarto andar da MTV, no prédio do 52 do Alfonso Bovero, onde funcionava um departamento de promográficos. Acho que fica claro e sugestivo. E o que se os promográficos trataria... faziam? Por gentileza, o você- entrevistador aqui chama Casé. Eu não lembro. Porra, cara, calma. Era onde fazia audiência, os fica gráficos, cansado. os gráficos, As as campanhas. artes gráficas, Aquelas campanhas. vinhetas da MTV, campanha todo mundo de achava muito programa. louca. Aquelas vinhetas, era tudo promo que fazia. Isso aí. Ficavam tudo doido de LSD, mentira, nada. Setor moderninho da MTV, né? E aí rolou aquele burburinho, foi juntando gente, e aí essa chegada dessa fita chegou no ouvido do André Mantovani, que Quem era o foi que pegou a presidente. fita, cara? Quem Quem era foi o cara que que pegou a fita? a fita Foi o Jimmy primeiro? Leroy? Foi o Jimmy Leroy, né? Foi o Jimmy Leroy? Que era o ele presidente do Promografia. Diretor, Presidente, não. o gerente ali, o gerente do núcleo ali da... O dono do promo. O dono do promo. Jimmy Leroy. sim. O gerente do promo. ali. O manda-chuva do promo gráfico. O inspetor do Sacou? promo. E aí chegou no André Mantovani, aí o André Mantovani ligou lá para casa do Fausto, gostou muito do material, achou, né, diferente, ligou lá para casa do Fausto e falou com o Fausto. Ó, falou primeiro com a mãe do Fausto, depois falou com ele. Foi nesse nível. Assim, Foi mesmo? Ele ligou em uma Ela achou que era sexta-feira, astrote. era uma sexta-feira, final de tarde, e aí o Fausto não estava em casa quando ligou. E aí a mãe do Fausto que atendeu, né? Ele falou,
Sim. O Fausto não tá aí. Falou, fala com o André Mantovani da MTV, o presidente da MTV. Eu volto a falar com ele na segunda-feira e tal, que era uma sexta-feira à tarde. Aí o Fausto chegou em casa, né, e a tia Gina deu a notícia pra ele. Não, é que a gente vivia fazendo trote lá, né? Um pro outro. Não. A gente ficava um zoando o outro. Então a tia Gina pode ter achado que era sacanagem Que era mesmo. zoeira. Ela falou, ó, vem um garoto, ligou alguém aí, deve ser um dos teus amigos te zoando aí, falando que era presidente da MTV. Tal de André Mantovani. André falou, Fausto, porra, tu tá de brincadeira. Mas aí o Fausto me ligou para contar, né, que tinha acontecido, tá, que tinha recebido essa ligação. Aí eu falei assim, o negócio é o seguinte, recebi uma ligação aqui do presidente da MTV, ele viu a nossa fita e falou, cara, deixa ser mentiroso. Vai se fuder, cara, deixa ser mentiroso. Eu falei, não, ô babaca, eu tô falando sério. Aí ele começou a contar, eu vi que tinha, né, que não era, estava muito elaborado, é mentira. Acabei acreditando. E aí a gente veio visitar a MTV e tal, né, e foi aí que tudo começou. Surgiu a proposta de fazer 10 sketches de 1 minuto e pouquinho, assim. Mas vieram todos vocês? A MTV pagou pra vocês virem? Como é que foi isso? Primeira vinda, Foi não. com a banda do pai da Carla. Pagou. Foi a segunda Mas vez. a primeira vez veio o Primeira Fausto vez e o eu vim Marco de só, foi ônibus essa com o reunião. Fausto, na primeira vez. Aí o fato engraçado é que a gente, né, chegou na MTV e já encontrou todo mundo na padaria real, né? O Thunder, tá todo mundo ali. A gente, chegamos lá, né? Dois moleques, capial, chegando em São Paulo. Aí encontramos o Jimmy, conhecemos o Jimmy, né, do promo. Aí o Jimmy levou a gente até a sala do Mantovani. A gente estava esperando lá, chegou o Mantovani. E aí os caras, tanto o Jimmy quanto o Mantovani, eles ficavam falando as falas do Hermes e Renato, que a gente tinha feito. Então eles ficavam falando, bicha de merda, corno, patife de uma figa e rindo, né? E aí a gente falou, pô, esses caras... palhaço, viemos aqui pra isso. Foram lá pra ser zoado. Vim de Petrópolis até aqui, os caras fazendo, né? E esse fala que a gente faz, comportamento pô. deles era o comportamento natural dos fãs em todo aquele período que o Hermes e Renato era o carro-chefe. Os dois personagens, Hermes e Renato, e as esquetes que a gente fazia com eles, era o carro-chefe. Todos os fãs que encontravam a gente eram fãs famosos ou não, eram desse jeito, era filhos da puta! Imitando as frases e falando do jeito dos personagens, entendeu? E aí geral essa coisa, porra, mano, que coisa idiota e tudo. Vai ser não vai? Tem uma proposta pra gente? Então, eles brincaram um pouco e já vieram com a proposta, né? Que eram esses... Que era mais de brincadeira ainda. Esses Porra, 10 agora vocês sketches. começaram. Essa é a Agora vocês estão proposta. falando, Agora. Pegadinha essa porra, O combinado era eles, a MTV ia a Petrópolis, né? Produzir esses episódios lá em Petrópolis. Ficou louco. Eles levaram o equipamento, levaram... foi o Jimmy com o Gus, que era o diretor, né? Foi o nosso primeiro diretor na MTV. E esses 10 primeiros sketches foram gravados lá no Tia Gina... House. No Studios. Home Studios. Home Studios, né? E aí foram 10 episódios, né? Foram 10, se não me engano, foram 10. Foram os 10 primeiros episódios. E o primeiro episódio que gravou foi o Bingo da Amizade. Eu era antagonista do sketch, né? Era o chato do Bingo. E eu lembro que eu já me senti mó pressionado, assim, porque eu não conhecia esse roteiro. Eles dois tinham escrito, tipo, uns dias antes. E eu fiquei sabendo na hora que eu ia fazer, entendeu? Você sentiu, porra, meu, os caras com equipamento, tava, porra, um boom com aquela Priscila, aquele negócio, aparato técnico que a gente nunca teve, né? O que é boom? Porra, não. Esse cara vai ser tipo brincadeira. personagem que aparece. Aquela primeira entrevista que a gente fez estava melhor. Não sabe o que é boom, não sabe o que é Priscila. Vamos botar no ar aquela primeira lá. Calma, Bruno, daqui a pouco a gente pergunta pra você. Tá parecendo uma outra pessoa que passou por aqui em uns episódios atrás. Dá um ossinho pra ele pra distrair ele. Bom, Pra aí gente tinha que não boom. sabe os termos técnicos. Né? Ferrou com a Dá uma entrevista. bolinha de tênis? Ferrou. Eu já volto para interromper com alguma outra dúvida. Aqui não. E aí você sentiu a pressão de todo o equipamento. Eu senti e tal, aí, porra, foi aquela coisa ali meio... tipo, puta, cara, eu tenho que fazer bem feito, né? Quando tava entre a gente fazia do jeito que a gente achava engraçado. E ali eu já fiquei preocupado de fazer bem executado, pela primeira vez, assim, juro pra você.
E me senti pressionado pela primeira vez, porque com cagaço, e é o cagaço que nos mantém vivo, né? Porque ali eu me comportei, eu acho que de forma, assim, pela primeira vez que eu tava gravando profissionalmente, eu me comportei de forma profissional também. Então eu fui bem assertivo, né, cara? Assim, e aí, cara, eu lembro que os caras começaram a rir, cara. Toda hora que eu falava a minha fala, eu percebi a equipe, que eram pessoas que eu não conhecia, rindo pra caralho. Como era a gravação, o primeiro sketch que eles estavam gravando com a gente, né? Então causou aquela surpresa toda neles. E, cara, essa é uma parada que, pelo menos pra mim, se tornou um tônico que até hoje, assim, é sentir a equipe rindo no set, assim, sabe? Quando Agora você tem uma trabalha com história- humor, né? E sente isso é um tônico muito forte, assim, pra tu continuar fazendo. Eu tenho história que você não sabe. O quê? A gente, na segunda vez que a gente foi pra MTV, foi nós 4. E eu não vi. E você não veio. Aí tava os 4, o pessoal que vai gravar aí. Aí o Mantovani falou, mas cadê o gordo do bingo? Cadê ele? Ele não veio? Não, o Mantovani fez uma pressão pra eu vir, mas eu também fiz essa pressão É também. que você não morava mais em Petrópolis. Não, eu morava em Juiz de Fora, eu tava prestando vestibular pra Federal de lá, porque tinha família lá. E aí eu tava fazendo cursinho pré-vestibular pra lá, pra fazer lá a Federal de lá. Eu já tinha tentado no ano passado, tinha batido na trave. No ano anterior, ano anterior. E aí eu ficava indo e voltando quando tinha gravação lá com os caras, né? E aí quando rolou a oportunidade mesmo, né, de fato de vir pra São Paulo, né, eu lembro de eu liguei pro Fausto. Tinha essa pressão, acho que do Mantovani nessa vinda deles, né, de falar que... Então aí quando eu liguei pro Fausto, falei, Fausto, porra, eu gostaria muito dessa oportunidade. Se você me desse essa oportunidade de estar junto do grupo, eu não vou te decepcionar, eu vou ser fiel ao trabalho com vocês sempre. E o Fausto falou, porra, cara, tu não precisava nem me falar essa porra não, cara. Eu já ia te falar mesmo pra tu vir, porra, e queria mesmo também confiar em você. Foi uma ligação, né, de telefone, assim, eu lembro muito bem disso. E até ficamos emocionados na ligação, porque ele, porra, lembrou da minha história também, como eu perdi meu pai, né, e tudo mais. E a gente é da mesma rua, família que a avó conhece a avó, entendeu? Então, coisa de 50 anos, né? Então, foi uma coisa muito maneira, assim, essa oportunidade que ele me deu, e eu com certeza eu nunca decepcionei ele nesse sentido, porque eu sempre fui fiel ao trabalho com os caras aqui, entendeu? Bonito, muito bacana essa história. É. Foi uma história que não apareceu no primeiro episódio. Muito bom. Como é que vocês todos se conheceram, então? O Filipinho já falou do encontro com o Fausto. Vocês se encontraram na escola, né? Sim. Marco e Bruno. Não, eu estudava com o Fausto. Não me mete com esse pessoal. Você não se encontrou. Não me A história dele vem um A pouquinho minha história- depois. Ele Não, vem um a pouquinho história depois. Deixa Vem um eu, pouquinho. ele não sabe falar. Então eu deixa vou ele falar primeiro, depois. deixa eu falar Você viu que eu tentei incluir o cara, mas não rolou. Deixa pra lá. Depois fala. Então, eu estudava no Colégio Santa Isabel, com o Fausto, né? Era um colégio de freira. Então, eu até vou fazer um parênteses para contar uma história. Um dia- estudei lá. Também? Filipinho Você também também estudou? estudou. Filipinho não? O Adriano não. Eu não. Adriano, Desculpa. Eu, Franco, o Fausto e o Marcos estudamos lá. Tá. E aí uma vez a gente foi fazer uma excursão no colégio. Aí beleza, a gente ia se eu não me engano, pro Jardim Zoológico no Rio, né? Aí tinham 2 ônibus, Cara, né? excursão mesmo, que saía de Petrópolis, descia a serra. uma hora mais ou menos do Rio. Sim. A gente desceu de um ônibus, 2 ônibus, né? Com as mesma, acho que era da quinta série, se eu não me engano. E eram várias quintas séries, né? Então, beleza, um ônibus, né? 2 ônibus. Aí passou, eu vi um vacilãozinho nessa. Não, na verdade foi antes da quinta série. Foi antes. Quarta série. Deve ter sido na quarta. Eu não estudava na mesma sala que o Fausto. Não estudava com o Fausto. Aí não, é importante sim, porque na quinta eu já estudava com ele. É super importante, porque ele estava no outro ônibus da outra turma. Aí eu vi um filho da puta com cabelo lourinho assim, até aqui, né? Cabelo lisinho. Nossa, isso era muito comum, né? Que Minha mãe deixava meu cabelo assim. Um cabelo chanelzão Aí aqui, com franjinha aqui. O desgraçado, o ônibus passou pela gente, pelo nosso ônibus, e o desgraçado fazendo assim, ó. O lourinho? Que era o Fausto. Eu não conhecia ele ainda. Ele fazendo assim, xingando, botando uma pilha. Passou o ônibus assim, xingou. Eu falei, que filho da puta, babaca. Aí eu esperei o nosso ônibus passar por ele de novo, e fiz assim, né? Quase 2. Não, pô, muito todos. mais. Chamei gente para fazer, né? Mas eu que estava ali na frente, lá, encabeçando o negócio lá. De repente eu vejo, era um colégio de freira, tava a freira do lado, assim. E a freira viu, cara.
Era a Cristina, acho o nome dela, a irmã Cristina. Ela viu aquilo lá, não teve outra. Quando foi na segunda-feira, já fui assinar coisa na diretoria. Foi chamada. E o Fausto que começou a porra toda, não aconteceu nada. Se livrou. Ninguém chamou ele. Só eu que tomei o esculacho. Você tomou um enquadro. Ele foi malandro. E você nunca esqueceu isso. Mas eu nunca esqueci. Porra, isso aí é uma coisa terrível. Não, conta também, que senão... E aí eu conheci vou ele ficar te ouvindo nessa depois. época aí. É. Bruno agora, pode contar? Você quer contar? É Sabe melhor falar? assim, senão fica desorganizado. Ok. Vai por Não, é que o fila. pessoal sempre eles estudavam juntos, né? O Marco e o Fausto. O Felipe é um pouco mais novo, né? O Felipe e o Adriano Tem são um pouco mais um novos. ano e meio menos que eles. Isso dois. no colégio faz uma diferença grande, né? Porque o Felipe, ele estudava... Tu chegou a estudar com o Franco? É, mas aí já no segundo grau. E, então a gente se estudava tinha a mesma faixa etária para estudar no mesmo ano, na mesma série. Aí o Marco Antônio começou a ficar meio ruim de grana a família dele, aí ele foi começar a estudar em escola estadual, né? Porque essas escolas todas eram escolas particulares. Que eram uma grana. E aí, não sei o que aconteceu lá, pô, sinto muito pelo que aconteceu com a tua família. E aí ele foi estudar na escola estadual, que era a mesma escola que eu. E aí foi aí que eu conheci o Marco Antônio mais. É a escola que ele já tava. Que eu já estava. Já tava fudido antes, então. Não, eu sempre fui fudido. Nasceu fudido. Eu sempre estudei na escola Não, e ele, estadual. pô, e pior que o cara filava rango na tua casa ainda. Né? Exatamente, é porque estava passando por uma chega fase nisso. difícil. Eu não tinha comida na casa do Marco. Pô, ele ia comer E eu requeijão mesmo- na casa do cara. Brincadeira, viu? Cá pra essa entrevista não tem nada a ver com a primeira. Mas o Marco Antônio trabalhava numa loja de discos de heavy metal, chamada Dead Zone. E eu tinha uma banda de blues. E eu ia na loja de disco para pegar patrocínio, para colar cartaz dos shows. Ele era um. Não é patrocínio pro show, é Ele era um patrocínio garotinho. patrocínio. De cola. Para fazer o cara. Ele era um garotinho petulante, com um cabelo pufante aqui assim em cima do olho, né? E grandinho, compridinho assim, louro. Magro pra caralho, irritante, o cara é irritante. Era horrível, era horrível. Mas ele desde de novo assim já cantava de Purple, Led Zeppelin na noite com os caras, né? Os caras aliciaram ele. E a loja que você trabalhava patrocinava a colagem, a produção dos a colagem dos E era cartazes. também um ponto de encontro de vagabundos, né? Que não compravam nada e ficavam ouvindo disco na loja o dia De inteiro. graça. Eu era um Pô, deles. põe esse daí. E Tomando você trabalhava cachaça. na loja. Não, eu trabalhei um mês, mas aí eu entrei como alcoólica durante o horário de trabalho dentro da loja. Aí fui demitido. Foi um mês só. Você lembra dessa demissão? Não, né? Porque você estava em Não, coma não alcoólico. lembro. Não lembro do E essa do loja... foi trabalho em demitido? si. Essa loja era uma galeria chamada Galeria Vitrine, né? É, difícil vitrine. O edifício Vitrine Vai ali tentar. tinham várias lojas de disco ali. Era tipo, tinha uma loja que era de blues, aí essa Tinha um e de de rock, progressivo. de progressivo. Aí tinha essa loja que era de metal mais Metal, extremo. é. A loja que eles frequentavam, entendeu? Não tinha cadeira na loja, o pessoal sentava no chão, tudo pintado de preto. O pessoal tudo assim, cara, bebendo cachaça. Cara, não, e na parte de baixo dessa galeria era só boteco, Era pé só sujo, boteco. só de cachaceiro nato mesmo, sim, sabe? Era um movimento Só de social gente mesmo. profissional no ramo mesmo, sabe? Era um Com mais de movimento 20 mental anos de mesmo. carreira no alcoolismo. E esse foi o caldeirão que É o fez caldeirão surgir ali, o Hermes e ali, Renato. então, Então, Essas nessa musicais- loja de disco, a gente fazia aula, fez as primeiras aulas de guitarra, entendeu? Eu e o Fausto fizemos uma aula de guitarra dentro dessa loja. Se o Massacration existe, foi porque a gente Começou ali, Fez graças Estudar a ali. Graças chamava a ao loja? Cláudio. Dead Zone. Dead Zone. Cláudio, que era o Graças Agradecer, ao Cláudio. agradecer ao Cláudio. Eu quero professor? Márcio. Márcio. Só que o Márcio só ensinava palhetada, distorção, não era teoria musical. Já ia direto pro vamos ver. Só pra Vocês já regar. faziam sucesso ali em Petrópolis, aqui na região. Não fazia quem fazia sucesso era eu. Você já Ele era, fazia, era ele bem fazia. sucedido. Era o cantor. Ele era vocalista Eu e era o cantor, era o panfletista, cantor, mas ele exatamente. fazia muito sucesso. Eu cantava nas noites de Petrópolis e colava os próprios cartazes. E aí o Marco e o Fausto costumavam ir nos shows do Montana Blues. E aí, Tu ao tinha mesmo 14 tempo- anos nessa época. Tinha 14 anos. Era Trabalhando na trabalho noite, infantil, 14 né? anos, olha aí, ó. Pode. Olha aí. E aí, quando o Marco foi estudar na minha escola, eu já conheci ele da loja de discos e dos shows. E aí isso fortaleceu mais ainda a nossa amizade. Eles falaram, cara, a gente está fazendo um projeto musical para sacanear um amigo nosso. Eu, como assim? É um projeto para sair Los Medrados. A gente faz música só para sacanear o cara.
E eles me chamaram para tocar contrabaixo. Era parada, só que, cara, era parada para sacanear o cara, mas era hiper sério. O Fausto, ele era um cara muito sério. Chamava sério. Organizava o dia de gravação para ir gravar as partes lá de baixo. E a letra era só zoando. Na verdade, eu acho que foi a parte musical, principalmente do Hermes e Renato, começou ali. Porque Pra zoar uma pessoa. a gente fazia muita paródia e inventava uma música ou outra para zoar esse Medrado, Rodrigo Medrado. Abraço aí, Medrado. Rodrigo Medrado fortaleceu aí. O público era uma pessoa. Mas aí a gente se compenetrava naquele negócio ali, de escrever a letra, de prestar atenção em cada palavra que ia na letra, se ficava legal ou não. A gente chegava até a brigar, até a discutir, né, na hora da criação do negócio. E gravava, plugava no duplo deck, num som grande assim, a gente gravava uma guitarra, aí depois passava de uma fita para outra aquela guitarra, gravando tipo baixo, plugava o baixo. Era muito pra gravar. O produto final era uma fita com chiado desgraçado, Era muito mas era a nossa mixagem caseira. A bateria era A bateria bateria de era teclado. Não, cara, eu lembro que o Fausto montou umas caixas, Ah, umas tá, paradas já de foi papelão umas e tampas tal. assim. Não, e o lustre. É, o Lustre era fazer um O lustre era o Parecia a porrada do pratinho Chaves. aqui, ó. Ele tinha. Era o som da porrada do seu Madruga tomava. É a música dos Garotos Podres, essa, né? Lá, 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 lá. É, sim. Lá, lá, E as letras, você lembra de alguma letra essa é uma dessas? delas. Lá, 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 lá. Hey, lá, 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 lá. A gente Lá, fez lá, a, lá, super lá, rebuscada, lá, é. lá, lá, lá. na época. Eu não gosto do Medrado. Essa música é dos Garotos Podres, né? Qual é o A nome gente fez dessa versão. música? Essa eu não lembro. Essa eu não lembro. Mas a gente Mas fez tinha a da ver- Patience. A gente Tinha fez Patience, a assim, gente uma fez a porrada. versão também ele namorava uma garota chamada Diana. O Medrado? A gente fez uma versão, uma paródia da Used to Love Her, do Guns N' Roses, que era tô penetrando na busanfa dela, tô penetrando naquela cadela, ela não liga, ela é sacana, e o nome dela é Diana. Pô, botaram o nome ainda. Nossa. E aí a fita era pra ele, né? Era A pesado. gente passava... E o cara dava risada. Vocês gravavam e entregavam pra ele. Mostrava pra ele, né? fazia encarte, com foto. Tu tem isso aí? Tu tem essa Assim, fita cara, aí? Eu com tenho foto, encarte. Agora pro Zico depois, ó. Que loucura. Tem uns cara. encartes, ó. Então, Vou assim, mandar as fotos. as fitas sempre foram muito presentes, né? A fita cassete para gravar para o Medrada e a fita VHS que vocês mandaram lá Era o outro pra- projeto do... pra né, MTV Brasil. deles. Se não- É, mas spin-off. a VHS, ela, tipo, o Adriano que não falou ainda de como ele... Coitado, não pôde, com- porque é. teve Não, espaço. a gente Mas chega eu lá. acho que Bruno deu um espaço pra importante você porque agora. conta O ego fala muito alto. o início da parte visual, que essa é a parte áudio. A parte visual começa lá em 89. 89 e 90. Eu sou o único que sou nascido no Rio. Os caras eles são tudo sangue azul aqui de Petrópolis. Ele é a plebe. Eu nasci no Rio e Já aí que a nós... gente tá até separado. botaram até Na na três tabela tabela. aqui, entendeu? E meus pais, quando mudaram, meus pais alugaram uma casa muro com muro, a casa do Fausto e do Franco. E Lá aí, em Petrópolis. Em Petrópolis. Isso, ó. E aí, tipo, 89 e 90, eu tinha 10 anos, o Franco era menor, o Fausto tinha 11, 12. E aí a gente se conheceu de, pô, vizinho e tal, e aí começamos a frequentar a rua ali onde a gente morava, tinha muita gente também, a criançada, assim, que a gente passava as férias juntos ali. E aí o Sandro, que era namorado da Bruna, que é a irmã mais velha do Fausto e do Franco, o Sandro também um pouco mais velho, que também era lá da rua Da minha rua, onde o que é a Felipe rua cresceu, da dos avó do avós. Fausto, que ele morava lá antes e mudou pra essa rua, pra essa rua no Carangola, sendo vizinho dele. É, que namorava a irmã do Fausto ali, ele É, e ficava esse- morando lá também, ficava muito junto lá na casa. E ele que era o cara que tinha a câmera, a Panasonic na época, grandona, ele tinha a camerona lá e ele já fazia umas brincadeiras dele em casa e ele via na gente. Ele era os um cara moleque. bem audiomaníaco, assim. Ele era, tipo, lá na locadora, lá da rua, assim. Era o principal cliente da loja, o Sandro. Ele gravava todos os filmes, ele tinha um acervo de filmes enorme. Então ele era um cara muito cheio de referências, assim, um cara bacana pra caralho, um cara que eu particularmente gosto muito, assim. E foi muito importante pra dar essa
picardia até pra gente ali naquele momento de formação, né? Tá virando adolescente, sabe? Quer dizer, mesmo quando entrou na MTV, ainda era uma brincadeira, né, cara? Não é que vocês já estavam produzindo conteúdo bastante, como que tinha Cara, na verdade não. Quando entrou pra MTV já tinha... Já tinha 10 anos de história ali, né? Já tinha um lastro, já tinha... 10 anos. Já te passou de ser brincadeira quando os caras entraram. Porque o Marco e o Fausto viraram uma dupla de escrita também, né? Pra criar o Hermes e Renato, personagem que na verdade era uma referência que transitava na galera que era pornô chanchada, a gente era consumidor desse tipo de conteúdo e os caras escreveram os primeiros roteiros desses personagens, entendeu? Isso aí foi o que a gente falava, vamos dizer, a gente começou em 89 e 90, aí de 90 até esse meio aí que foi essa época, 94, 95, 98? Acho que eu comecei a filmar em 98. Eu lembro a primeira vez que tu foi gravar, que a gente ficou horas gravando, quando Só não tinha porra roteiro, não deu nada. Não deu, E aí porque era a gente superestimou a participação do Marco, a gente sempre achava o cara engraçado. O Marco era... Não é que ele era mais engraçado, porque ele era mais feio. Isso ajudava na graça dele. É por causa do cabelo. O cabelo laranja. Cabelozinho feio. Cabelo laranja, encaracolado, igual a Maria Bethânia ruiva, assim. Nariguda. O cara assim, ó, meio Beavis e Butthead, fortinho assim. Aí a gente, pô, esse cara é muito engraçado. O dia que ele participava, vai ser engraçado pra caralho, não sei o quê. Só que não deu em nada. A gente foi indo com sketch assim, pegou uma estrada de barro e puta, que merda. Vamos parar, mano. Quando chegou a tarde, a gente parou. Nunca tinha acontecido. Culpa dele. Que entrou, Não, acho que a gente já tava numa idade que improvisar só, quando tu é mais jovem, criança, beirando criança para adolescente, improvisar. É uma maluquice, né? Não, é muito criativo. Sabe, você vê quando você vê criança, quem tem filho, pô, eles ficam falando cada coisa, meu irmão. Você fala, da onde tirou essa porra? Mas aí vai virando um adolescentezinho metido adulto, ele passa a ter um senso crítico que já começa a fuder um pouco essa improvisação via que a gente de um gap, tinha. né? Vinha de um gap, assim, eles estavam... Um período de inativo, de não produção. gravando nada. E eu, como queria muito gravar, eu cheguei botando pilha para gravar, só que a gente não sabia bem o que a gente ia fazer, né? Aí o negócio ficou meio ao vento, assim. E da mesma maneira que a equipe técnica muitas vezes funciona como um termômetro, né? Que você está fazendo ali o programa e tudo gravado, a família também funciona como um termômetro. Como é que era a família? Nessa época a família de vocês já acreditava que telespectadores vocês da gente, né? iam gerar renda dessa forma e tudo? Ou ainda estava... Nem fudendo, era o contrário. Não, era o dava contrário. vergonha. Mostrar pra mãe assim, olha mãe, isso aqui... Filho da puta! Não, assim, a galera achava engraçada. Tá A na família cidade, do Fausto achava muito família. engraçado. A minha mãe não Não, a achava família não. do Fausto apoiava pra caralho. Tudo acontecia na casa eles dela, né, se cara? A tia Só que Gina ali via do como uma Fábio Fausto. brincadeira, né? Se amarrava. Via como uma O pai brincadeira. do Fausto era canaço, né, mano? Ele era a Polícia Federal, assim, superintendente da Polícia Federal. O seu Jorge era um cara sério. Mas ele dava risada das coisas que a gente fazia, ele dava risada das músicas que a gente fazia, assim. Então, ele curtia as coisas que a gente fazia, achava super criativo. Agora, a tia Gina e a Bruna nem se fala, porque elas emprestavam roupa delas pra gente fazer papel de mulher. Maquiagem. Davam risada pra caralho. Tava maquiagem. Não, da hospedavam uma porrada de moleque, 10 moleques ao mesmo tempo lá, ia viajar, ia pra sítio, tudo Então a junto. família do Fausto foi a Acolhedora, grande incentivadora, a família acolhedora. Tudo aconteceu ali, acolhedora. assim, Agora, para as outras famílias, então foi uma grande surpresa quando veio o contrato com a MTV, pô. Não, pra Não, todos. pra minha família, não todos eu- foi. Pra minha família, quando eu mostrei a primeira vez, mostrava assim pros meus tios, que eles eram pessoas importantes, assim, assim, de referência pra mim, né? Eles deram muita risada, cara. Meu tio riu pra caralho, falou, não acredito. Fiquei, porra, que foda. Agora, meu avô, a primeira vez que viu que foi o Bingo da Amizade, tava na casa dele, a gente tava meio tretado, assim, meu avô era meio brabo, sobrancelha grossa, brabo. Aí ele falou assim, é isso que tu foi? Aí saiu no corredor, assim, comigo. Aí na hora que eu embiquei no corredor assim, ele viu também no quarto dele, né? Ele chegou pra mim e falou assim, é isso que tu foi fazer na televisão? Tomar porrada? Uma ótima. Gostei. Uma mãozona Brabão. grandona assim, né? Poderia. Foda, hein? A gente vai Só que lá, aí eu você- vou te pra falar, lá você quando a se gente ferrou. fez o UAU, MTV, que a gente pôs todas as músicas que a gente tinha já compostas, né? E fez Unidos do Caralho a 4, porque ele me levava pra samba, né? Ele me levava pra... Eu desfilei 3 anos seguidos na Vila Isabel, 88, inclusive, fui campeão na Avenida. Campeão Que na Avenida. lindo.
Com a Vila Isabel no Kizomba. E ele me levava. E aí quando ele viu, porra, o talento musical, né, porra, posto pra fora, assim, e era uma referência que ele ajudou, de certa forma, porra, ele ficou feliz pra caralho, ficou emocionado quando viu. Agora sim, fazendo um som. Agora sim. Não, pô. ele falou, cara, como é que pode vocês terem esse talento, cara? Ele ficou de cara, assim. Que lindo, que legal. Petrópolis é uma cidade que respira cultura, né? Então, assim, o meu pai e o avô do Filipinho, eles eram compadres, assim, musicais. E é uma cidade muito cultural, Eles né, tinham um cara? projeto chamado Serenata Imperial. O que é isso? Eles faziam serenata nos clubes, eles saíram Não, nas e no- ruas cantando. E no Palácio Cristal. Tocavam serenata lá. Noite alta, céu risonho. Andando assim. Legal. E a gente, no final das contas, a gente uniu esse universo do Los Medrados, musical, com a parte videográfica. E aí juntou essas coisas como se fosse tipo um, sei lá... Power Rangers, né? Power Rangers, exatamente. E aí juntou essa coisa do cuidado com Só a que sem letra mina, né? das músicas, né? Com os roteiros. E aí acabou transformando esse áudio e vídeo nessa miscelânea toda. Foi tipo uma escola. Inclusive, assim, como tinha sido uma bosta o dia que eu fui participar, eu não aceitei isso, entendeu? Então a gente, aquilo serviu a gente de- falou, a gente tem que escrever um roteiro e tal. Aí o Fausto estava com essa ideia que a gente assistia muita pornô chanchada, a gente achava um absurdo os caras assistiam um filme que os caras xingavam o filme inteiro, não acontecia porra nenhuma, só tinha sacanagem no filme, putaria, a gente achava muito engraçado. A gente assistia, né, como se fosse um filme de comédia. Sim. Uma pornô Mas chanchada. era mesmo, né? Era É, muito engraçado. era. E não acontecia nada, nem do sexo acontecia, né? Era uma coisa meio... Não, É, os diálogos eram descabidos demais. Mais ou assim. menos, alguns. Alguns até aconteceu de verdade. A gente comentava muito na segunda-feira na escola, né? Porque passava final de Com a semana. irmã Cristina, porra, que era uma ótima não, pessoa pra boa, você pessoa conversar pra sobre você os filmes trocar, pornô. né? Bom pra Já era dividir. colégio estadual. Claro, pô. Já era no estadual, a gente comentava. E aí vocês chegaram em São Paulo, pô, agora tem um contrato da MTV, mas o dinheiro não dava nem pra comprar alugar um apartamento, cara. Tiveram de morar na casa do João Rossi, não é? Que era câmera de... Não, é? essa Uma foi a história fase. Mas essa daí já foi pagando aluguel. mais top. Era um aluguel mais enxuto, a gente morava junto, mas foi A gente pagando ganhava aluguel. R$1.000. A gente ganhava R$1.000 cada um. Tá, e pagavam... Quando chegou. Vocês eram sublocadores do João Não, a Rossi. gente Não, morava- aí foi quando a gente passou a ganhar 2.800. Essa fortuna. Aí vocês foram e conseguiram alugar uma casa, Vamos na morar, casa do João Rossi. mas vamos morar junto, que a Quem casa, pô, apanha não esquece. vamos morar junto, vamos dividir aí pra gente poder rachar as contas, Sim. né, e tal. Aí fui morar eu, Filipinho, Marco e o Fausto. O Fausto ainda tava, né, no comecinho, a Carla, o Fausto estava Sim, casado não com a tava- Carla, ele ainda tava- não tava no momento de transição, dela vir de Petrópolis pra cá Não também. tinha importado a mulher ainda. Tava Aí nesse fomos, processo. como a gente estava gravando com o João Rossi, né, com a temporada, e ele tava com a casa que era da família dele, tava fechado durante muito tempo já. Aí falou, pô, faço um esquema pra vocês aí, vou ver com minha família lá, eu faço um valor aí legal no aluguel pra vocês racharem e vocês podem morar lá, casa grande, com cada um com seu quarto e tal. E aí sim fomos lá dividir o aluguel morando junto, eu, Filipinho, Marco e Fausto. Caraca. Na primeira... Mas a casa era grande. Legal, Mas cada um e tinha aí? seu Mais espaço. uma Foi vez legal, ele foi- foi bacana, porque Bacana, isso pô. pode ser definitivo. Uma Cara, vez ele você foi ajudar, muito legal, pode cara. enterrar de uma Despejado. vez. Uma vez ele foi despejado pela ex-mulher e foi pedir socorro lá. Aí a gente. O Bruno? Bruno tomou... Não, pior, o cara fez um monte de instalação de internet, passou fio, Passou pela fio, casa botou os inteira, preguinhos. os puta cabo Trouxe os esculambado, discos, trouxe Eu tudo. fiz mudança colou com o fita carro que eu tinha de uma crepe, ex-namorada porra, minha, velho. fui fazer Aí mudança. só olhando, o cara falou assim, mano, daqui a 2 horas ele tá tirando essa porra toda, quer apostar? Cara, dito e feito. Porra. Eu montei tudo quando eu fui botar o PJ. Eu quero voltar pra casa. Igual Aí criança. fez as pazes. Eu fiz as passes. Foi um final de semana, ficou sábado e domingo, só eu voltou. Nossa, a casa ela foi super importante, cara, pra manutenção do Hermes e Renato ali, cara, porra, e pra a gente se unir também criativamente, né, porque como ela era uma casa grande, era o nosso ponto de QG, né, ponto de encontro de criação, porque a gente não tinha era ali, sala na MTV. A gente foi ter sala na MTV depois do Sim a Bolsa, ou seja, no 6º ano de contrato. Teve uma sala? Né? Teve uma sala Porra, na eu MTV. tive 20 anos de contato com a sala. Eu não tinha nem onde sentar, brother. É, mas nossa- Pô, mas eu quero estudar o negócio. Pô, vai lá, pega uma cadeira. Não tinha cadeira. Mas a gente era 5, né? Caralho, pô, tinha uma sala. Parabéns, mano. Pô, coisa fina. Uma mano. sala- Mesmo assim não era no prédio, era na casa amarela, Na casa lá, lá, que isolada. era melhor ainda. Falava, vamos ficar mais pra lá, porque Podia aqui tocar não, as paradas- pô. Podia ter Onde fumar ficavam maconha os de caras do boa. desenho Isso, animado não, também, jamais né? nem Que o fazia. Pavão, o Thiago ficavam lá Não, mas também. vocês lembram que a gente fez uma força
força para ter uma casa, um lugar para a gente escrever, porque teve uma época que a gente fez meio... A gente se encontrava na Real todos os dias para a gente falar, não, a gente precisa de um lugar próprio para a gente escrever. Aí a gente ficava todos os dias ali na frente da Real, ou consumindo ou não, a gente estava lá. E uma hora o pessoal viu, porra, vamos arrumar uma sala para esses caras aqui, tá foda. Foi no Escritório Sim a ali. Moça. Foi no Sim a Moça. Foi na época, né? Aí que eles arrumaram, a galera arrumou pro Proxeneta Sim a Moça. Foi As novelas. Foi as novelas. Foram as novelas que a gente começou a escrever nas casas. Então, Mas morar aí junto voltando, morar deu essa junto foi união muito ainda. bom. Foi... A casa ali surgiu, você quer ver uma coisa? Surgiu Unidos do Caralho A4 naquela casa. Eu Os tenho ensaios do LOL nós tivemos tudo lá na casa, lembra? Na sala. Na verdade, o Unidos do Caralho A4 tinha o refrão que a gente cantava na van, que era um pedaço de uma música de samba enredo do TV local de Petrópolis, que a gente adaptou para as sacanagens. E aí foi tudo composto lá na sala da casa lá Lá na Tefé. da Rotefé, porra. Era Um bem monte de legal, coisa, assim. um monte de sketch foi feito. Foi Não, várias sketches feito e gravadas. gravado, a gente gravava muito lá também. Essa convivência foi muito importante ali né, nesse período. Ela que, para mim, deu formato do negócio ali, né? E essa coisa do formato, quais foram as referências que vocês acham Foram aglutinando, que, né? que vocês foram aglutinando ao longo do tempo para conseguir chegar nesse formato? Que foi um formato revolucionário, né? Assim, mudou o paradigma do Então, humor cara, na na verdade, televisão. eu ali. particularmente sempre gostei de sketches, né? A coisa que eu mais gostei, assim, foi o TV Pirata, que na época durou uns 2 anos e pouco na TV, assim. Mas eu lembro que eu era moleque, eu já gravava em VHS, assim, para ficar assistindo. E eu achava legal pra cacete, porque eram sketches soltos, assim, né? E muitas vezes satirizavam as publicidades da época, tudo isso. Então, para mim, assim, foi uma referência foda, assim. Que era uma sátira do que era TV. De certa forma, foi o que a gente Sim, fez. TV né? Pirata, total, com certeza. Mas Inclusive, tem a várias vinheta era referências, os né? caras tomando conta, né, do switch e colocando exato. a fita Sim. na hora para ser exibida. Assim. Marco Nanini, Neila Torraca, Regina Casé, Débora Bloch, Fernando Guimarães. Uma galera Pô, pesada. só a galera A gente pesada, a galera vem escrevendo também, muito cabulosa. Então, você tá falando de O escrever. André eu acho- Weisman escreveu nesse programa, né? Acho que no TV Pirata também. André que foi Weisman, é depois mesmo? executivo. É, aqui o executivo da MTV, Sim. os primeiros anos, né, da MTV. Eu acho que assim, a gente também vem de um período em que o mercado editorial de humor era muito bom também, né? Então tinha muita revista também, né? Os Cacetas, por exemplo, tinha as revistas deles ali também. Isso acho que ajudou a gente. Possivelmente a gente não tem a noção, a gente não tinha muita noção disso quando estava fazendo. Mas quando a gente começou a escrever, possivelmente tudo aquilo que a gente lia e consumia como roteiro de humor, Tava no isso intuitivo tava, ali, né? Com aquilo foi certeza, colocado para fora, porque naquele momento, até os 6 primeiros anos de MTV, eu não tinha estudado roteiro. Tudo que eu sabia de roteiro era empírico, era na prática, que a gente ia testando, errando. Eu lembro quando a gente foi escrever o Sim a Bolsa, que era esquema de série. Eram 8 episódios de 20 minutos, 25 minutos. A gente criou. A gente criou um esquema, método né? O pra Fausto funcionar, desenhou né? assim, um esquema pra gente fazer os encontros dos personagens. A gente fez até gráfico Os de núcleos quantas vezes que os conversados. personagens se encontravam. Então depois eu fui estudar roteiro, eu vi, caralho, a gente fazia isso na Sem intuição. saber. Porque a gente pegou o núcleo os núcleos como base, né? Pra fazer o negócio e interagiu. Então, assim, dizer que assim, uma coisa de humor é referência só pra fazer humor, não, a gente tem referência de coisa tudo, de né? heavy metal, igual eu tava falando. Sim. Tem, porra, todo mundo aqui é audiomaníaco. Televisão, louco por televisão, louco por cinema, entendeu? Então, porra, aí surge uma sátira de filme de Steven Seagal, do nada, no Hermes e Renato, entendeu? Então é isso, é muito multifacetado. Eu acho que era a mesma Caracterização, coisa né, de que personagem. era dos redatores lá de TV Pirata, que eram os caras também que tinham essas referências também de todo esse universo aí que a gente tinha também. Muita referência de jornalismo, de Também. publicidade. É. Fazia muita sátira esses A gente formatos. satirizava o que era a televisão, né? A gente pegava isso e transformava da nossa ótica. Sim. E foi muito louco, porque vocês falam de não ter conhecimento de roteiro e tal, mas uma coisa que é interessante é que muitas falas, né, que vocês criaram, bordões que vocês criaram, os fãs repetem a exaustão também, né? E é uma coisa muito parecida com o que acontece com Chaves, por exemplo, né? Como é que vocês sentem isso, assim, na prática? Assim? Porque você mesmo falou, né, que às vezes encontra as pessoas ficam repetindo as falas de vocês.
Eu acho que a gente tem uma boa relação com o texto de diálogo, né? A gente faz uma coisa, por mais que às vezes seja caricata, ela é muito baseada na realidade. Esses personagens, eles são muito baseados na São realidade, tipos que você né? encontra que você ali, né? encontra, Sim, exatamente. Então as pessoas se identificam com essa porra, né, cara? Eles veem e falam, cara, já vi alguém parecido com isso, né? Eu já vi alguém que fez isso. Então, A irmã do Fausto, ela é uma pessoa tão importante na carreira do grupo que os namorados dela foram icônicos. O Sandro e o outro namorado dela foi o Joselito. Ah, foi. O Joselito foi inspirado na namorada. Não, o Joselito, Da irmã ele do era o Fausto. namorado da Bruna. Ah, era? Ele literalmente. era namorado dela. então Então, você mesmo vê, nome. cara, que pô, o Adriano fez o Joselito. Foi quando, Adriano? 96. Quando a não? gente fez lá, foi 96. 95, 6, É. Que a gente tava gravando o Cláudio Ricardo na casa do Fausto. É Stanislavskiano o negócio. Depois eu fui ler, né? Preparação do ator, né? Do Stanislavski. Criação do personagem. Aí ele tem dado momento lá, ele fala de modificação corpórea no método dele. O Adriano pôs a barriguinha lá atrás, andou do jeito igual do Joselito, sabe? Assim, meio arqueado, se mexendo assim. Então o cara, sabe, a gente tinha a técnica sem saber Instintivo, era era instintivo. instintivo. Sacou? É muito louco. Depois você percebe. Fala, caralho, tu lê o negócio e fala. E os bordões? Como é que surgiam os bordões? Pela essa naturalidade de ver os tipos, ver as pessoas falando coisas engraçadas, e a gente era muito. Todo mundo aqui até é muito observador do grupo. Isso é uma coisa que é comum de todos aqui. Tanto que às vezes a gente ouve uma parada, vamos dizer, no aeroporto, tá todo mundo junto, a gente vê uma pessoa, ouve a pessoa falando, já começa a se entreolhar. Já se olha e e já fala, tá o já rec sabe o que que o de cara tá áudio e vídeo pensando. gravando, rolando, entendeu? E tem uma coisa também legal, porque a gente também tinha a nossa linguagem particular, né, do grupo de amigos, assim, né? Por exemplo, eles falavam que o Joselito era um cara sem noção, né? Ele não tinha noção, o Joselito verdadeiro. E aí virou uma expressão, sem noção, que já era usada entre a gente, né? Porque às vezes ele dava uma brincada um pouco mais forte, dava um tapa assim um pouco mais forte, assim, pá, não sei o que, aí pô, falou, caralho, Joselito, sem noção, cara, pra que isso, assim, sabe? Então acabou virando depois o bordão. Era uma linguagem nossa, assim, tipo, parada de E rolar virou bem pra tipo gente. um adjetivo também, né? Que você usa pra falar de pessoas que... A publicidade perderam, se apropriou muito logo depois da criação do Joselito. Teve uma campanha, se não me engano, foi Ruffles, que era sem noção. E tem também o disco do latino, tem um disco do latino. O disco do latino, sem noção. influenciado pelo Hermes Não e sei, Renato. não pode E depois, tipo, o Joselito, o termo, o adjetivo, o cara é mó joselitano, o cara é mó joselito mó e tal, virou também. exatamente. Sim. Hoje em dia eu vejo, às vezes, tô assim, tipo, jornalismo, assim, tipo, na TV, a mulher, não, o cara foi mó joselito. Já Já rolou, vira já assim, rolou. tipo, ninguém virou uma parada. Uma acho que se vez numa identifica. audiência, o juiz chegou pra gente. No Isso foi fim da foda. audiência, não vou entrar em detalhes da audiência, o juiz chegou e falou assim: Ô Joselito, porra, eu tenho um sobrinho meu que é mó sem noção, sabia? O juiz tinha cabelo branco. Foda. E o Joselito de verdade? Vocês Ele é meio se sem comunicam noção. com ele ainda? Não, O cara, a gente não tem contato, conversou né? com- Desde a época Perdeu quando contato. ele terminou o namoro, o relacionamento com a irmã do Fausto. De um jeito sem noção, provavelmente. Provavelmente. Bem sem Eu tô noção. brincando. Não, ó. O Joselito, ele é um cara legal pra caramba. Encontrei ele algumas vezes lá em Petrópolis. E ele se sentiu homenageado pela parada assim no fim, sabe? Ele não levou a mal, não. Teve uma vez que eu encontrei ele, e ele falou, pô, você tá me zoando lá, né? Eu falei assim, puta, fudeu. Vamos ter que parar de fazer. Tamo Ele, zoando Porra, nada. maneiro pra caralho. Eu falei, não, é homenagem, né? Homenagem pra Tava você. comigo, né? Eu tava, a gente tava Foi no nada, contato. cara. Foi uma homenagem pra você, rapaz. Ele, pode crer, maneiro, Pode pode crer, crer, pode porra, crer, pode maneiro. crer. Vambora, faz aí, moleque. Mas na real é isso, as pessoas, a gente sempre conta a história do Joselito, ele é inspirado no cara, o nome dele é Joselito, o cara mesmo, só que é uma caricatura do cara ali, sabe? Sim. Isso que o Pim falou de Exagerada, interpretar ele assim, de imitar ele, foi uma parada de vestir a roupa, eu era mais parecido com ele e falou assim, mano, faz o Joselito aí na bancada aqui do Claudio Ricardo. o Joselito. Eu ficava imitando ele, que era parecido. Ele imitava. Aí o Fausto Faz falou, o pô, biquinho do Joselito aí. Faz o Fala, Joselito faz o aí. biquinho do Joselito aí. Ele... aí ia lá e fazia. Aí, dona Gina, aí, cachorro chiliquendo pra caralho, mano. Eu lembro que a mãe do Fausto também falava, pô, Adriano, tu imita ele igualzinho. Ela ria pra caramba. Falou, como é que o Joselito faz não sei o quê? Eu ficava imitando e rindo pra caramba. Aí
Nessa que tava num dia precisando, faltava um personagem pra compor a bancada ali. É tipo um show de jurado. calor. Era os jurados do Cláudio Ricardo, Já tinha o ET de Varginha, o Jason, o Gasparzinho, que não tinha ninguém, ficava um espaço ali, e aí faltava um. Aí o Fausto falou, pô, faz Joselito aí, cara, tu imita ele. Aí dali começou, surgiu ali. Então ele é uma caricatura do cara, né? Um caricaturado É ali. quase um desenho animado do cara, né? E tem muitos atores e atrizes que falam que, pô, às vezes você está fazendo aquele personagem e você incorpora o personagem, né? Porque você sai da gravação e você segue sendo... Continua um Já pouco. aconteceu com você, assim, você fala, caralho, mano, foi muito Joselitos que eu fiz, desculpa. Às vezes, sem querer, tu dá uma joselitada, né, no dia a dia. Assim, aí ninguém já logo fala, pô, tá vendo? É o cara, tá tranquilo. Tipo, passa contigo um tudo pano, bem, né? passa um Ah, pano. não, beleza, o cara tá brincando. Mas é... Eu sou mais Joselito que ele, né? É mesmo? Mas não parece, parece o cara mais tranquilão, assim, mais Vai devagar, nessa, não vai é? nessa. Mas dá uma Fala a joselitada, verdade. dá uma joselitada às vezes. Não, é que ele é só velho. É o mais velho. Ele é novinho. Fez implante esses dias. 3 implantes? Fez 3 implantes? Transplantes. 3 transplantes capilares. 3 transplantes? Sim. Só no crânio ou em algum outro lugar? Não, só na cabeça. Mas existem técnicas novas chamadas de body hair. Olha lá, Se o ó. cara não tem área doadora suficiente, o cara pode tirar da barba ou pode tirar do peito. Então, teoricamente, o cara pode tirar do saco, do cu. Pô, mas aí o cabelo Cara, fica... catedrático, É de acordo com a conhece qualidade essa? também, né? Se tu quer um cabelo... Conhece Exatamente, isso é sério. É? Se você pega o cabelo do peito ou da barba, o cabelo vai continuar com as mesmas características. Características, sim. Então, se tu colocar um body hair, por exemplo, da barba aqui, vai ser aquele cabelo duro. Aqui. Cada Se caso for um do caso, saco, né? acho que vai ficar meio crespo. Mas No seu caso foi da onde? Foi daqui mesmo. Do saco, Foi né? da parte de Tá parecendo- trás. Na parte de trás, E né? aí você Implantar- transplantou pra onde? Pra frente. Ah, Pra Caralho. frente pro frade, pro Fez um, cucuruco aqui. um topete, Um tudo. topete. Se pegar no cabelo do cu, então vai ficar bem curtinho, né? Vai ficar aí com Vai mudar talvez muito. até com certo aroma de badalhoca. Não vai mudar muito. Mas também implantar Cabeça cabelo cheia de na... merda. Vai falar, o cara tem a cabeça cheia de merda. Implantar Caramba, cabelo, pensa cabelo na merda. cabeça do pau também não culpa tem do implante sentido. que eu Não, fiz. não, acho que É não. careca. É melhor não. É careca. É melhor não. Vamos passar pra música, vai. Massacration e os grandes sucessos que vocês tiveram. E Na as- verdade, o Hermes e Renato ele é um grupo muito musical, porque o Massacration é só uma vertente musical do Hermes e Renato, né? Porque a gente já satirizou praticamente todos os estilos musicais, né? A gente teve o Unidos do Caralho A4, tem o Unidos do Caralho A4, o rap, o heavy metal, tem o trap com bossa. Então, Samba, tudo. Tudo. Mas Então, o Massacration é o maior expoente, vamos dizer. Sim, de todos qual que fez sim. turnê, né, mano? Sim. Turnê. Saiu da vida, Ganhou uma vida em dramatúrgica paralelo, para a isso. vida real, né? Sim, sim. Ele tem 2 discos, o Massacrante tem 2 discos e, se Deus quiser, em breve sai o alguns terceiro. singles. Ah, é? Vocês estão preparando já um terceiro disco? Vamos gravar, eles vão gravar. Eu vou dirigir o videoclipe, mas a banda vai gravar aí um videoclipe novo no dia 16 do 5, não sei quando que isso vai. Mas bom, vai gravar o videoclipe Então, aí em música breve. nova aí. Metal is My Life. That Was My Life. É o nome da nova música. É a primeira balada de fato do Massacre. Ah, é? Até a The Bull, né, que é uma balada É assim, verdade, debut, é a primeira. mas essa segunda. essa não é uma balada romântica, essa é uma balada heróica, né? Tipo aquelas do É o amor Manowar, pelo heavy metal, O amor né? pelo heavy metal. Cara, o Massacration Manowar, Massacration é um sonho de todos nós que nos anos 80, de 90 não existiam redes sociais. O sonho da gente não era ser youtuber, era ser rockstar. Então, assim, a gente conseguiu concluir esse sonho de criança, de adolescente, por intermédio do Massacration. Então, poxa, viajar pelo Brasil, excursionar, é uma coisa que a gente faz até hoje, porra, com uma felicidade. Pô, e era uma banda zoeira que chegou a participar de festivais sérios, né? Festival de metal de verdade. assim. A carreira, eu Muito ouso dizer que incrível o isso, Massacration é um dos maiores expoentes do heavy metal do Brasil, cara. Porque se você for parar para ver com os metaleiros, todo mundo sabe o que é o Massacration. Né? E a gente lota venues. Como é que é em português? Venues. Não sei, me falta. A gente lota os lugares todos todos os shows do Massacration são lotados. Isso é muito maneiro. Muito legal, muito bacana mesmo, cara. E aí, nesse caso, você é o vocalista, Não, o Detonator é o vocalista. Detonator, né? Que é seu primo, seu Não, irmão eu trabalho gêmeo. para ele, eu sou funcionário do Detonator. Isso aqui é uma coisa que a gente leva muito a sério. Quando a gente entra no personagem, a gente não é mais a gente. E isso cria essa coisa meio lúdica, meio Andy Kaufman, sabe? Isso funciona muito. Eu já quase tomei porrada muitas vezes por causa disso. Ah, é? Como É. assim? Uma vez teve um show que ia fazer no Expo Music, que aí a gente estava sem o crachá, porque a gente já tá com a roupa.
Na hora que eu fui entrar de detonator, o segurança. Aí eu, sai daqui! Dei um tapa na mão do segurança assim e fui. Na hora que o segurança foi pra me pegar, cara, a produtora falou, não, vai. Porque a gente não sai do, não é pra sair do Entendi, personagem. é uma coisa meio... É pra respeitar, sabe? Imagina sendo algemado, levado. E eu não ia sair do personagem, cara. Não ia sair. Não ia sair. O primeiro disco do Massacration foi disco de ouro, 50 mil cópias, cara. 50 mil? 50 Pô, incrível, Produção né, do cara? Gordo, João que produziu. Olha, que incrível. E teve clipe também. Teve clipe, concorreu ao clipe do ano no VMB, porra. E foi Metal is primeiro- the Law. A Metal is the Law foi primeiro Primeiro lugar lugar. no Disque MTV durante algumas semanas, cara. Puta, Olha, eu não genial sabia essa dessa. história, né? Eu não sabia? Foi, pô. Foi sim. Não lembrava. A Sabia gente não, tem as você imagens. esqueceu. Dá- Agora bota tô aí. sabendo, obrigado. Esconderam isso de mim, cara. Tu não Foi, lembra, Sou não filho é? da puta Foi. demais. Né? Foi Pô, a sim. gente foi umas 3 semanas no primeiro lugar no Disque. Esconderam esse de... Foi até gravar no ao vivo, na verdade, no disco lá, anunciar, chamar o primeiro lugar, eles estão É aqui verdade, e tal. foi. Pai. E vou te falar Ficador, que tava ficador. mais tempo, só que eles tiveram que ficar protelando, empurrando com a barriga, porque, tipo assim, pô, é prata da casa, vai ficar chato. vai O pegar VMB mal. não deram mesmo, porque também tinha outras bandas grandes, mas o clipe poderia ter ficado mais tempo até no disco, assim, porque era prata da casa e ficava chato ficar lá Complicado, muito tempo, né? Depunha contra a credibilidade exatamente. do establishment ali. Eu lembro que teve o Top MTV, que eram sempre rankings, né? De grandes grupos, e o Massacration foi em primeiro lugar uma vez também. Foi? Não, a MTV, ela fazia assim, não vamos também... Você não vai parecer que a gente também tá... Sim. Mas a MTV deu um programa pro Massacration, né? A gente teve o Total Massacration, foi um programa que teve 2 temporadas, que tinha o mesmo impacto de um Fúria Metal. Então era um programa de heavy metal que era apresentado pelo Massacration. Então o Massacration, dentro da história da MTV, tem um destaque também. Cara, e acho que de todas as MTVs, né? Eu pelo menos não conheço nenhuma MTV do mundo que tivesse tido uma banda como banda a de vocês, uma banda zoeira, que toca super bem, que faz sucesso, né? E tudo. É uma história incrível, assim, cara, realmente. É muito legal. E aí, quando vocês saíram da MTV, foram parar lá na Record e tal, como é que foi essa transição? Depois fizeram FX também, né? Foi. Como foi trabalhar fora da MTV? A primeira vez que vocês tiveram dinheiro de verdade para produzir, isso teve um impacto na produção ou não? A gente teve mais dinheiro e menos tempo no ar. Costuma ser assim. Foi uma fórmula esquisita. Mas do ponto de vista de vivência de vida, foi um pouquinho melhor. Um pouquinho mais digno. Mas a gente viveu momentos... Aí não precisou mais morar todo mundo junto? Não, já não. começou a galera, vamos cada um pro seu canto ali, já quando o Massacration começou a tracionar ali, fazer bastante show, já virou uma nova renda também pra gente, né? Então a gente começou a ter uma independência um pouco maior ali, não ficar tão dependente um do outro, sabe? Mas ainda assim, eu e Marco ainda morávamos juntos ali no bairro, ali perto da MTV, A gente foi casado. durante um tempo. Um casamento feliz. Separação pô. de bens. Ele é Dá pra ver que foi um aproveitador. casamento feliz porque você, ficou pra vida inteira, né? Então aí, ó, isso hoje, é a coisa ó, mais estamos- importante. Tem um aqui, legado, pô, tem um legado, tem filhos. junto. Ele cozinhava. Seria E por isso que ele vocês era estão na passivo. Porque o homem cozinha, né? Pacífico. A passiva, ela Mas não gosta. foi, como você perguntou, quer dizer, foi uma experiência diferente. A gente tinha muita verba para produção. A gente fez uma novela lá que era Os Mutontos, na Record, que era uma sátira dos mutantes. A gente foi gravar no REC 9, que é o centro de Grande gravações estúdio, lá, nos estúdios lá no Rio de Janeiro. E, cara, foi uma experiência interessante, cara, porque a gente aprendeu a fazer humor com verba, sabe? Só que foi um projeto que não deu certo dentro da Record, por N questões deles lá. Não, o projeto deu certo. O Legendário durou 7 anos, sei lá, 8, sei lá quantos Eu anos. digo em A relação ao gente não humor. deu certo. A gente em não deu relação ao certo humor lá. dentro. Porque não era no nosso programa. Acho que é mais por causa disso. A gente não tinha autonomia naquilo que a gente ia pôr no ar. E mesmo sendo um nosso programa na Record, a gente também não teria autonomia de pôr aquilo que a gente realmente pensa no ar. A empresa deu condições para a gente trabalhar. A gente teve sim a oportunidade de trabalhar com equipamento e com estrutura De primeira. profissional mesmo, né? Porque assim, não estou falando que a MTV não era, porra. Por exemplo, tinham projetos dentro da MTV
que se trabalhava com profissionais de ponta, com equipamento de ponta, como era o VMB. Mas o Hermes e Renato não era o caso. Tanto que o Mantovani e alguns diretores do Zico também, às vezes, iam na gravação e falavam: caramba, como é que vocês estão trabalhando com esse cabo aqui que não está conectando? Como é que pode? Eu falei assim, mas é assim que é aqui, cara. Sabe, que as pessoas não tinham, às vezes, noção de como que realmente era o dia a dia de se produzir dramaturgia do jeito que a gente fazia na MTV, né? Então, a gente, quando foi para Record, a gente sentiu um pouco mais confortável e digno nesse sentido. Porque, porra, às vezes a gente ia gravar na rua, sabe? Bebendo água quente, debaixo de sol, não tinha nenhum guarda, não tinha porra nenhuma. A gente ia igual um guerrilheiro, mano. A gente se trocava na rua. Trocava roupa na rua, ficava de cueca, pau de fora, no meio da rua, sacou? A gente não tem vergonha Não de tinha trocar roupa tempo na rua. ruim, gente, né? já Trocava tá de acostumado. dentro de uma van no máximo, sacou? Assim, tipo, pá, pá. Então era muito guerrilha. Quando foi pra lá, teve uma possibilidade de pensar numa estrutura melhor, e isso, de certa forma, também abriu os olhos da gente, que a gente podia ser também uma produtora. Porque o equipamento naquele momento, aquele equipamento que eles estavam usando ali, ele já era de maior acessibilidade naquele momento, né? Já em 2012, aquele período ali. Então foi quando houve a possibilidade da gente também, porque uma coisa catapultou a outra. Quando a gente estava lá na Record, o diretor lá da Record passou o recado pra gente que a Fox queria a gente. Só que a gente não tinha um nome. Então o que a gente fez? A gente deu um pulo na MTV, fez uma temporada na MTV, pegou saideira. o nome e foi pra Fox, entendeu? Pegou o nome, você tá falando do Hermes e Renato. Porque a gente foi pra Record sem o nome. Porque teve. Sim, porque teve essa treta, né? De que vocês, quando foram pra Record, tentaram levar o nome, que era de vocês. Mas o nome era da MTV nessa época. Sim. Entendi. Tinha sido registrado pela TV. É que isso é o padrão de mercado, né? Quando você vai para um canal de televisão, depois eu vi isso com a história do Tom Cavalcante mesmo. Tiveram personagens que o Tom Cavalcante criou na Globo, que ele não pôde levar quando ele foi para Record, porque ele criou esses personagens estando na Globo. Sim. E foi o mesmo caso, o mesmo Mas o Hermes e Renato era um pouco mais confuso, porque já existia Hermes e Renato antes, né? pré-existente, Era uma pré-existente, obra, mas Não não existia é a bem marca, isso daí, né? sim. Existia o grupo, Não tinha um mas registro. não a marca. Sim, Por ter esse registro, a MTV abriu, pagava ali, cuidava dessa parte aí, aquelas contas anuais tinham que ser pagado o registro e tal. E aí no final, como o Felipe falou, acabou da Record, a gente estava no último ano, né? A MTV estava para acabar. Quando o Zico falou, ó, O Zico convidou a gente. vem aí que o negócio tá acabando aqui, a gente quer fazer uma última temporada, quer vocês aqui e tal. Mas aí era um... A contraproposta pra gente voltar lá era Pra você essa, ter o nome. vamos lá, vamos fazer e tal. E Perfeito, pô. a gente pega esse nome de volta agora pra gente cuida e falou, nada mais justo, isso aqui vai acabar, vamos entregar pra vocês, vocês administram, pagam, cuidem disso aí, é uma coisa de vocês e vida que segue. E aí foi essa passagem da MTV, né, no último ano, e a gente já foi meio que ajustado para ir pro FX na Fox, né? Já tinha essa temporada meio que pré-marcada pra gente já fazer. Foi a temporada que vocês produziram mesmo como uma produtora. Então, não, Mais ou já na... Não, foi a que a gente fez coprodução, mas a gente fez produção da temporada pra MTV, quando o Zico nos chamou. Aí o Zico organizou uma reunião lá com o jurídico da MTV. Ele falou assim, eu não posso garantir nada, né? Vamos fazer vocês conversarem lá com a doutora Lara. Eu lembro dessa reunião muito bem, que eu cheguei com a doutora Lara e falei assim, doutora Lara, quando você fala não pra gente, e não nos dar o nome, os personagens, eu sem o Bossa, é como se eu tivesse sem um braço. O Adriano sem uma perna, sem um serviço. Ela chorou. A doutora Lara, ela fez assim mesmo, e ela é uma advogada séria, né? Ela é firme, uma boa advogada, uma pessoa muito legal, por sinal. E ela deu uma tremidinha no queixo. Deu uma tremidinha no queixo. Acusou o golpe. Acusou o golpe, e aí ela falou assim, ó, vamos fazer o seguinte, vou conversar com o Zico depois, em particular, e a gente resolve isso aí. Eu falei, puta, vai dar certo. Aí veio a notícia depois que ia rolar o nome e tal. A gente falou assim, agora o Batman tem a capa de novo, né? Sim, aí já muda. Né? Não, e é uma coisa de emocional, né, cara? De empoderamento também, né? cara? A gente ficou 3 Ficar anos sem o sem nome é foda, utilizar pô. os personagens também. Sim, sim. Porque também ficava uma coisa assim, meio que, porra, a gente podia usar no YouTube, por exemplo. Eu acredito que, porra, ninguém ia causar nenhuma celeuma por causa disso. Não podia usar na Record. Mas aí já ficava uma coisa assim, porra, também, porra, não vou usar porra nenhuma. A gente já ficava meio nessa, Já com assim, raiva, nessa né? E usar no YouTube você tá pagando para fazer as coisas, né? Não é que tem alguém pagando para você produzir, monetizando e Exatamente. tudo, né?
Isso faz toda uma diferença, pô. E aí também, aquele ano foi quando a gente veio pra MTV, foi a nossa primeira temporada como produtora de verdade, a gente produzindo, né? Porque a gente antes era tipo, a grana que vinha de produção pra gente era um produtor nosso que administrava esse dinheiro e fazia essa coisa acontecer, né? Então, na verdade, quando a gente às vezes reclamava que a produção era difícil, mas também tinha um outro produtor também, uma outra pessoa para também, às vezes, complicar a situação até, porque se a gente fosse produtora desde então, é que a gente não tinha essa cabeça na época. Mas se a gente fosse produtora desde então, talvez a gente lidasse melhor com esse dinheiro, talvez otimizasse melhor as coisas. Às vezes não, cara. Mas tudo bem, a gente foi ter que fazer isso depois, lá em 2013, na temporada de último ano da MTV, e era a verba era bem mais curta, né? E a gente teve que ralar. A verba foi mais enxuta do que era antes. Que era antes. Porque era o último ano, era o apocalipse, ela veio né, mano? diminuindo. Era o volume morto da cantareira. Então, Boa, sim, é verdade. Já então tava a gente usando... ralou pra fazer aquela temporada, Era né? o volume Quantos morto da episódios, cantareira né? ali. Foram 13 13. episódios. E aí a gente fez os 13 episódios e já também conseguiu também uma conexão para começar a copiar os materiais, né? Porque foi naquele momento que eu fiz um levantamento lá no BD com uma estagiária, né? Tinha que ser uma estagiária, porque era muito material, era coisa de chinês. Porque, se você imagina, 11 anos de MTV, levantar tudo que tinha de material, e aí o cálculo dava, tipo assim, na hora que começou a fazer a conversão do material, são 9 terabytes de conteúdo. Era mais de 9. Vocês Era mais de conseguiram 110 copiar? sketches. Conseguimos boa parte, e Porra, a cara, que parte show, que né? não deu, porque a gente não tinha liberação, e foi tudo depois exibido no nosso canal de YouTube, porque depois, com a ajuda lá do Mantovani e do jurídico da Abril, à época, né? Ainda sobre a antiga direção, e o Valtinho também. O Valtinho Não, que... um sonho que vocês conseguiram, né, cara? Porque todos nós que trabalhamos lá gostaríamos muito de ter. Eu tava fazendo as contas, eu fiz mais de 20 programas diferentes na MTV. Caralho. E não tem porra nenhuma, não tem nada. Quantos É uma anos? tristeza. 20 anos, mais ou menos, cara. Porque o Hermes e Renato era uma coisa meio tido como dramaturgia, então eu acredito que por isso esse material tenha sido guardado de alguma forma. Não, tem muito material guardado lá, cara. A gente lembra porque assim, 20 anos, né, cara? E a gente eticava, tinha os materiais que eram guardados porque foram especiais por algum motivo e tal. Não, mas estão guardados, né? Estão guardados. Deus queira que sim, né? Mas não sei Tá até em quando. fita, né? né? Esse que é o problema. Ainda tá em fita, que isso daqui a mal pouco... condicionado e tudo, toda uma treta, né? Mas nessa época você já tinha saído do Hermes já. Isso, você estava solo. Eu não me misturo com vagabundo, cara. né? Chega uma certa forma, uma certa época, a gente fala, não deu, já deu. Você chegou a participar do Furo MTV, você apresentou outros programas. Teve o Rock Rolla, né? Foi. Esses nomes, cara. Quando a gente estava no Legendários, eu fiquei... Legendários é o programa que o Mion fazia na Record. Sim. Isso. Eu tava psicologicamente meio abalado, porque a gente começou a fazer personagens fixos. Né? No Hermes e Renato a gente sempre teve essa pluralidade de personagens. E eu me encaixaram para fazer um personagem, cara, que eu odiava fazer, cara, que era a Dona Peida. Cara, era ruim, porque eu chegava assim, eu tinha que chegar 2 horas antes para maquiar, depois eu levava mais 2 horas para desmaquiar. O programa era ao vivo. Eu era o único que saía de lá no final, de 1 hora da manhã, saía de lá, pô, cara, arriado, sabe? Não, eu saía também, eu fazia a Edna. Era uma gordona que tinha que colar uma prótese de queixo, assim, de papada. E caiu pra gente pegar esses personagens bucha. E Era aí foda. a direção da Record falar, não, a audiência precisa entender os personagens fixos. Não, mas fazia sentido até, né? Porque assim, a gente estava fazendo aqueles personagens nos sketches, né? Eles queriam que aqueles personagens do sketch estivessem no ao vivo para fortalecer eles na retina de quem está assistindo. Sim, do ponto de vista da produtora e da exibidora, super sentido. Sim, mas você como pro artista ator, sentia mal. Puta, eu me sentia péssimo. E Mas aí, não por conta de... Porque você não gostava mesmo da personagem e tudo, né? Porque se fosse acho que de o repente pior- um personagem que você curtisse, não, você eu estava achava feliz, eu estava achava de o boa. personagem uma merda, cara. É. Mas, enfim, e aí um dia rolou um convite para fazer um programa de rock com humor na MTV. E aí eu dei a cartada para os caras falar, cara, eu não estou mais feliz aqui na Record. Pintou a oportunidade de eu voltar para MTV e, cara, eu quero voltar. Aí a gente falou, para tu voltar tu vai ter que sair, cara. E aí a gente fez a reunião, foi até engraçado, eu lembro. O Fausto falou assim,
Cara, beleza, vai lá, mas, porra, quando o negócio der errado, tu voltar, vai ficar chato pra tu. O cara já tava. Vai ficar chato pra tu. E aquilo ficou na minha cabeça. Eu pensei, cara, eu não posso posso dar vacilar. errado, não posso- Tem que fazer o negócio direito. E aí o Julinho Piccone, que ele estava saindo também do Legendários na época, abraçou a causa junto com o Zico, com o Lema, todo mundo. E a gente fez o programa solo do Detonator, que era o Rock'n'Rolla. Que aí a gente chegou num acordo. Falei, cara, a única coisa que eu quero da gente é o personagem, para eu poder usar. Eles falaram, beleza, vai fundo. E aí deu certo o programa durante uma temporada. Depois eu fui fazer o Furo MTV com o Bento Ribeiro, com o Paulo Serra, com o Furlan. E aí, pô, o negócio estava indo mó legal. A MTV acabou. Pô, eu lembro que esse cara ficou muito decepcionado quando ele te viu acabou, cara. Motivou. Não, mó galera, né? Eu Mó não galera lá acreditei, daqueles cara. vídeos. Você não acreditou? Eu não acreditei que a MTV ia acabar. Eu achei que ia chegar no último dia, o Zica ia chegar e falar, cara, conseguimos um investidor, pica, salvou tudo. Eu não fui procurar emprego, não fui procurar porra nenhuma, cara. Eu tinha fé. Foi a única vez que eu tive fé. Vai na festa. Falou, pô, fé vamos- mesmo. novela das morrendo 8, de vai rir, na o fé, Zico tá mano. morrendo de rir aqui. Eu tive uma fé, tipo, aí que acabou mesmo, sabe? Tipo, eu fui acabou dos de últimos a verdade. desligar a luz, assim, pô, fiquei... Deprê, né, cara? Fiquei deprê, cara. Nossa. Foi uma situação Foda, né? triste. Eu fiz Você até... tava nesse final também? Cara, eu fui no último dia lá, no último. Você tava, no- né? teve a festa, A mas eu já festa não lá. tava Ah, mais não na tava, MTV, eu não tava na tava. liga já. Não, mas Eu fiquei um período fazendo as duas emissoras e aí nessa parte Mas eu é já tava engraçado que fora. aqueles 6 meses ali, todo dia saiu alguém chorando da MTV. Ah, Saiu alguém. imagina. Foda. Triste. Era mó drama, cara. Tipo assim, foda, parecia né? novela mexicana. Não, eu acho engraçado no fim, porque, tipo, puta, muito drama também, sabe? Assim, a galera tem muito apego. A galera gostava. É, não, né? eu amo aquele período, mas eu não trabalhar. tenho nostalgia, mano. Eu vivo... Pra mim, o melhor momento é agora. Keep walking. Total. Sério mesmo, minha vida é muito feliz. Eu tenho, porra, ótimas lembranças, mas, tipo, porra, essa coisa de ficar chorando no prédio, cara, tipo... Mas era o agora deles naquela época. Exatamente. Aquele agora foi terrível, cara. Aquele eu tive que Não, mas fazer pensando- terapia, caralho. Fez terapia. Tive que fazer. É mesmo? Tá tomando o que? Sertralina? Caralho. Não, na época foi só a terapia mesmo. Já ajudou, porque Agora ele tomou vergonha mesmo. o final da outra MTV coisa. foi bom em Não, certos eu aspectos. aumentei o consumo de algumas coisas naquele período, mas... Ele fez uma terapia. Demais, sim. Foi a base de lasanha da Batava, porque ele todo dia almoçava um creme lá, né? Nessa era na época que a gente ainda tava junto. Depois eu não tinha nem creme da Batava que salvava, porque eu não tinha nem grana pra isso. Mas aí, quando a MTV acabou, eu consegui os direitos do personagem Detonator pra mim na época. Que no meu caso era uma coisa só, pra Hermes e Renato era tudo, né? Sim. Mas eu já tinha conversado com a Lara na época e eles, a parte jurídica da MTV tinha me dado o personagem. E aí eu fui estudar como eu poderia tirar dinheiro desse personagem. E aí Monetizar. foi- que é a monetizar. palavra mais Tirar monetização. dinheiro, me dá dinheiro. Aí foi quando eu transformei o Detonator em um personagem que gerava lucro para mim. Fiz os discos, os materiais de merchandising, onde eu ia para os shows e eu mesmo, antes do show, eu montava a lojinha do Detonator e eu ficava o dia inteiro vendendo e no final do dia eu ainda fazia o show. Servia cafezinho no camarim. Eu fazia a porra toda, Aí mas, limpava o show depois. mas foi o que realmente me Fazia trouxe faxina. conforto financeiro. Sim. Foi transformar o Detonator em um personagem de marketing. Então, mas provavelmente muitas pessoas estavam chorando porque não tinha um personagem para transformar e monetizar, porque né, só tinha aquele emprego ali. E pensando, olhando para trás, o Filipinho, pensando na importância que a MTV teve para a realização do Hermes e Renato. O Hermes e Renato seria os Hermes e Renato se não tivessem passado pela MTV naquela Nos época? dias de hoje? Teria tido... Não, estou pensando em outra coisa. A oportunidade que a MTV Brasil abriu para os Hermes e Renato fazer o trabalho deles. Fundamental. Fundamental, né? Não tinha outro lugar. Não, Não foi tinha, à toa né? que o Fausto e o Marco mandaram a fita pra lá. Na verdade, a MTV era um grande Fundamental. laboratório e foi muito importante para a gente aprender a fazer o nosso trabalho, né? A gente desenvolver, lapidar o nosso trabalho. Lá na MTV a gente podia errar, né? E ver que deu errado, fazer de outra forma. Isso. E eu acho que nas outras emissoras, na Record mesmo, não foi uma experiência assim, né? Também a gente não tinha na Record, a gente não tinha. Se bem que a gente aprendeu muito lá. Eu aprendi bastante em relação à como estrutura funciona, que tinha né? lá. Mas no caso da MTV, a gente chegou cabaço, a gente não sabia porra nenhuma. Entendeu? E, inclusive a gente acompanhou
essa modernidade da tecnologia utilizada em todo o processo de produção de TV. A gente chegou, a edição era de um jeito, quando a gente saiu, a edição era de um jeito completamente diferente. Sim. E um detalhe, eu sou grato sim, muito grato, principalmente a família Tivita. Tô falando de sacanagem não, porque eles que manteram aquela porra lá de pé, morou? Não fomos nós por sermos funcionários, mas aquilo era um devaneio daqueles ricaços, né? Então eles, tinham aquilo ali como um quintal cultural do seu patrimônio. Sim, e o que eles proporcionaram pra gente? A gente fazer faculdade de audiovisual, se profissionalizar no audiovisual e sem pagar a faculdade. Ganhando. Ganhando Ganhando então dinheiro. a maioria dos funcionários que estavam lá vieram estagiários formados na FAAP e AMB Morumbi. Seus pais gastaram pelo menos 3 mil reais por mês durante 4 anos. Não foi o nosso caso. A gente não teria, possivelmente. Né? Eu não. Não, A minha família, com certeza não. E eu tive essa oportunidade. Então, muito obrigado aos Tivita por essa oportunidade de fazer audiovisual sem pagar a faculdade. e seguindo essa linha da faculdade, né, a MTV ela era um laboratório, uma faculdade. E quando chegava no final de cada temporada... E botava no ar, né? Não é só botava no laboratório, ar. você põe na faculdade, não, você põe no ar, mano. tirava Cara, a gente- isso isso era não, muito isso é muito foda, louco. isso era muito A gente foda. saía totalmente do lugar comum, Casé, porque quando acabava uma temporada, chegava o Zico, a Lilian, e aí, o que vocês vão fazer de novo essa temporada? Como assim? Mas não tá legal? Tá legal, mas vocês podem fazer exatamente. diferente. Então, cara, a gente fazia primeiro o programa de sketch, depois a gente fez novela, depois a gente fez um programa de dublagem. O Teleclass Existiu é incrível, né? Então- Vocês não gostaram da ideia no começo, né? Não. Porque vocês não iam aparecer, lembra? Não, foi um- a gente cansou. Foi isso. E na realidade, esses 2 programas foram provocações do Zico. Primeira provocação, lá, faz alguma coisa diferente. Eu quero sketch, não, pô, fazer coxa de retalho esse ano, não. Faz uma coisa diferente. A gente fez 2 novelas. Foram sucesso estrondoso, porque como era seriado, deu Só uma audiência acompanhava. muito alta. Entendeu? Deu a maior audiência de programa dramatúrgico da MTV de todos os tempos. Sacou? Foi tipo 2, chegou um dia que teve, eu acho, o último episódio e o penúltimo deu 3. Isso era coisa pra cacete. Pra 3 MTV? pontos pra MTV. Porra, era VMB. muita coisa. Era a pontuação de VMB, entendeu? E, foi ali, aquele momento foi muito... A gente teve uma ascensão muito grande. Vendia show pra caralho de Massacration nesse período, porque tava muito em evidência. No ano seguinte, o Zico de novo provocou. Faz outra coisa diferente. Vai fazer novela, não. Vai fazer outra coisa. Aí o Adriano tinha um DVD que ele trouxe, a ex-namorada dele, trouxe um DVD de uns rappers dublando filme de Kung Fu, mas tudo fora do sync. Ele falou, já viu aquele DVD que eu tenho lá? Vou fazer umas dublagens. Foi ideia dele. Aí o Fausto complementou e falou assim, não, mas tinha que fazer em cima do sync. Eles fazem muito avacalhado. E aí começou o Teleclass. Incrível, o Teleclass é muito bom, né? cara? Então tinha isso também. Trabalho de formiguinha. Pô, O Teleclass foi muito legal. divertido mesmo. Mas cansou, é isso. A gente chegou a um ponto que a gente ficou, a gente não bota mais a cara. E até a gente ficou meio ratazana envenenada depois na hora de voltar pro play, mano. Porque Deu uma tava fora do enferrujada. game um tempão. Na hora que tu vai, tu fica meio... calça jeans molhada, sabe? Slow. Mas assim, no geral, eu sou muito grato também ao André Mantovani, que foi a pessoa a porta de entrada, né? A pessoa que acreditou mesmo que aquilo ali poderia fazer sucesso, né? E grato a toda a MTV, ao Zico mesmo por ter estimulado exigido de nós, né? Uma coisa nova a cada temporada e também ajudou muito a gente a se desenvolver como humorista. Ah, o Zico tá aqui, vai dar um abraço nele. Ele... Aí, o Marco não tem não dá um beijo de língua logo, porra. Lindo! Não, sim, o Jimmy e o Mantovani também foram muito importantes. Realmente tem que se ressaltar isso. O Jimmy no Também, primeiro o dia é momento. demais. O Jimmy, um cara fantástico, deu maior liberdade pra gente logo quando a gente chegou, né? E o Mantovani sempre acreditou muito no produto, no momento em que a gente não tinha assim, esse espaço total lá na MTV, né? Quando a gente chegou ainda era uma reticência, era um ponto de interrogação ali, né? O que vai esses caras fazem? Pô, esse cara tudo, uma cara de sujo, maloqueiro aí vindo lá do Rio, todo avacalhado, mal vestido, o que esses caras fazem?
E aí E a gente teve ficou parceiros 11 anos assim lá. que eu considero hoje em dia como parceiros, mas foram meio pais da gente assim no começo, que foram os nossos primeiros diretores, né? O Gustavo Guimarães, o Gans, a Miriam Han. A Miriam. A Miriam foi incrível, cara. Ela abraçou o projeto, assim como o Gans. O Fepa também, né, no final do Hermes e Renato lá. E, poxa, a equipe toda eram irmãos mais velhos, assim. Muito bom ter lembrado da Miriam. E pessoas que dedicaram mesmo aquela época totalmente, integralmente ao Hermes e Renato, sabe? E a gente é muito grato a essas pessoas, cara. Porque quando a gente trabalhava com essas pessoas, eles davam porque eles, como a gente, os redatores, né, eles davam a oportunidade, né, da gente também acompanhar o processo todo, né? Então, ver na edição como E a gente funcionava. aprendia com isso. Porra, aí acabou que assim, a gente foi tomando autonomia nesses processos e foi depois ocupando esses processos, entendeu? De edição, ia sempre um de nós para edição para ficar lá acompanhando a edição, entendeu? Direcionando essa edição. Depois o Fausto se tornou o diretor do programa, entendeu? Então isso foi criando essa autonomia, com o aprendizado que a gente teve com o Gus, com o Miriam, com o Lecoq Ishida, Também. pô, o Lecoq. Pô, a gente praticamente morava meio na casa do Lecoq também, ele fazia as coisas pra gente também. Era São uma pessoas família, era uma importantíssimas, família. cara. Era E bem vocês isso. abriram as portas do humor ali dentro da MTV, que não tinha ainda, né? Um filão desse. A Não partir tinha daí dramaturgia, né? Direito. Depois que tinha teve o teu do jeito que vocês faziam, acho que não, porque chegou a ter o... Contos do Thunder. Não, antes do Contos do Thunder teve comigo, eu e a Marina, a gente fez ali... Casal Neura. Ah, tá. Mas não sei, são coisas muito diferentes, né? Esse humor Mas que ano escrachado de foi vocês... você pra... Ah, não lembro. Esse humor escrachado de vocês Quê? era mais... 2006, 2007. Ah, então foi já tinha 6 anos de MTV. A gente entrou em 2000. Pô, mas depois teve outros... teve até séries que foram feitas com o Mion. Teve também o pessoal, um diretor de teatro lá de Curitiba, Felipe Rich, né? Felipe que fez Rich fez a Menina Sem Qualidade. Menino Sem Qualidade. Depois teve muita produção de dramaturgia. Mas quem inaugurou dramaturgia, vamos dizer assim, de forma à escala industrial, padaria, foi Hermes e Renato. Porque a gente fazia muito. A gente fazia 100 e poucos esquetes por ano. Depois do 15 minutos lá Do Adnet. do Adnet, depois aí o Adnet, mas antes o Adnet Teve fazia o 15 minutos, que teve foi o 15 primeiro. minutos com o Adnet, que era bem em cima de comédia mesmo dele. Aí depois teve o... Comédia. Furlan também. O Comédia Teve o MTV. Furo, Comédia foi teve vindo o depois. VJ versus VJ lá, como é que era? Eu versus Mion. Como chamava aquele programa? Quinta Quinta categoria. categoria, que aí participava todo mundo, Tata Werneck, o Adnet, Paulinho Serra. Aí tava também, porra, aquele momento do stand-up também super decolando, Sim, né? super Era meio decolando, mas 2008 foi já, importantíssimo, 7, né? 8. Foi, a da MTV também foi celeiro Sim. pra esse tipo de Sim. Não, e humorista. vocês foram a porta, vocês que abriram essa porta Cara, ali eu dentro, acho cara. que foi a porta aberta pela gente, eu acho que foi mais pela ousadia, porque ninguém se expunha, jovens não se expunham na TV, eu acho que não tinha espaço, né? A gente foi petulante mesmo de mandar essa fita aí e falar assim, não, vamos bancar, vamos fazer. O que os caras querem agora é produção todo mês, e aí, vamos embora, vamos fazer. Eu acho que Vamos esse fazer. humor de identificação... Foi coragem. É o grande segredo do Hermes e Renato na época, porque todo lugar tem um grupo de amigos que viu o Hermes e Renato e falou, porra, parece a gente, cara, sabe? Então eu acho que isso abriu a porta para o Concordo. pessoal se identificar com isso. E, porra, eu lembro, cara, quando a Adnet chegou lá pela primeira vez, quando o Furlan chegou lá pela primeira vez, e os caras falaram, cara, pô, me amarro no programa de vocês, isso aqui, a gente, porra, mais o cara que tá entrando aí. A gente sente um puto orgulho, cara. A gente vê diretores do Porta dos Fundos e fala, cara, eu cresci vendo Hermes e Renato. Sabe? Porra, mas a gente ainda tem 40 anos de idade, cara. A gente começou muito novo. E parece que foi ontem. Então a gente é muito grato à MTV por ter aberto esse espaço pra gente e a gente ter sido, tipo, os precursores desse humor novo, cara. É bom lembrar que na época que a gente entrou na MTV não tinha YouTube, né? Então, assim, não tinha outra forma de entrar. Só tinha televisão, Só né? tinha televisão mesmo. Só tinha Ou televisão. teatro, né? Fazer show de teatro. E aí, inclusive, o teatro, tem a peça de teatro do Hermes e Renato, que a gente Pô, já olhando fez para aquela várias câmera, então, vai chamar agora? Pode. Vai estrear? Pode chamar assim, ó. Tá aqui, ó. A peça... Além da peça do Hermes e Renato, também tem Jornada do Touro de Ouro, que é a peça solo do Bossa. pro rapaz que eu trabalho como roteirista. Luiz Bossa.
Isso é uma peça mesmo? É. Ah, é? Faria Limer Experience? É, Jornada do Touro de Ouro. A jornada do touro de ouro. Coisa mais ridícula que fizeram ali na Bolsa de Valores, vou botar esse touro de ouro ali. O Bolsa foi um dos responsáveis. Ah, foi? E na A peça cara dele do Bolsa. tem um Tony de ouro, né? Que é uma mistura de touro com pônei. Porque não dá pra pôr um touro num comedy, aí ele põe uma mistura de touro com pônei. Então, hoje em dia, a gente acaba colhendo esses frutos que a gente plantou na MTV nas ruas, né? Nos teatros, com shows do Massacration, com shows do Detonator. Ah, e hoje em dia tem até dinheiro pra fazer um implante, porra, né? Ou 3 implantes, Três? não é nem um Três. só, são 3. Três Celta nessa cabeça porra, aqui no carro. cara. Tem mesmo. Tem 3 Pô, a gente Celta aí. podia ficar falando aqui o resto do dia, né, cara? Mas infelizmente o tempo tá se acabando. Uma salva de palmas! Foi muito legal, muito obrigado. Assim, foi muito divertido, emocionante em alguns momentos, né? E é sempre muito bacana para todos nós. Todo mundo que trabalha aqui, que está aqui, tem relação forte com a MTV, trabalhou na MTV ou assistia a MTV. Então é um clima legal. Não sei se vocês perceberam, mas tem um clima bom. Inclusive a primeira gravação não deu certo porque era um estilo da MTV, né? Tá em casa, pô. É isso que faz as coisas serem divertidas, pô. Muito bom. Boa.